E se eu te dissesse que tem como você aumentar muitas vezes a durabilidade do seu notebook? Nesse vídeo eu vou te dizer dicas práticas que vai te ajudar a fazer isso no seu notebook também. Então vamos para as dicas. Em primeiro lugar, muitas pessoas abrem o notebook de uma maneira errada, que é abrir o notebook pelas pontas. Isso é um risco muito grande, porque normalmente a tela dos notebooks elas são frágeis e quando você abre o seu notebook por uma das pontas, você vai forçando a carcaça do notebook e fazendo com que aconteça aquelas famosas quebras de tela que acontece ou por aqui ou por aqui. Então o jeito correto de você abrir o seu notebook é pelo meio, segurando pela base e abrindo o notebook assim. Na hora de fechar a mesma coisa, não pegue pelas pontas, pegue pela parte maior do seu notebook e abaixe. A próxima dica, e muito ignorada pelas pessoas, é não use o seu notebook como, por exemplo, em superfícies que tem tecido. Aqui nós temos um tecido, mas ele é bem fino. Mas muitas vezes as pessoas usam os notebooks em cima de colchão, em cima de cama, em cima de edredons. E o que acontece? Esse notebook meu, ele não tem saídas de ar pela lateral, tá vendo? A saída de lateral dele é toda embaixo. E o que acontece? Com isso, o seu notebook ele não consegue esfriar corretamente. Com isso, você começa a ter um superaquecimento dentro do seu notebook, o que vai fazer com que no futuro você tenha problema de SSD, memórias, processador. O seu processador ele vem com uma pasta térmica, essa pasta térmica ela vai ser consumida muito mais rápido. Isso porque o seu notebook trabalha sempre acima da temperatura e ele não consegue estar resfriando. E isso vai conectar com a próxima dica que eu vou te dizer. Sempre faça uma limpeza nessas entradas de ar. Aí você fala assim, poxa Guilherme, mas eu não tenho os equipamentos que os técnicos têm para limpar o meu notebook. Sim, mas às vezes você tem um secador de cabelo na sua casa que você pode colocar na temperatura fria e de vez em quando você bate um ar aqui para tirar o excesso de poeira que está aqui nesse notebook e você vai conseguir limpar e manter essa entrada de ar desobstruída. Se o seu notebook tiver aquelas entradas de ar, você passa um ar aqui também para você aumentar a durabilidade e esse sistema de resfriamento do notebook, que é muito importante. Essa dica conecta com a próxima dica que também é importante. A cada 1 ano ou 2, dependendo de onde você usa esse computador, por exemplo, nós temos muitos clientes da construção civil que visitam obras, ambientes mais hostis com poeira, concreto, cimento, pó de obra. Se você tem um uso de notebook mais agressivo como esse, pelo menos a cada 1 ano, você levar o seu notebook em uma assistência técnica e você fala para ele, olha, eu trabalho em um ambiente hostil, eu gostaria que você fizesse uma manutenção não só nos meus sistemas do meu computador, mas que você abrisse, o técnico vai abrir o seu notebook e vai fazer uma limpeza interna. Ele vai tirar a sujeira mais grossa que não sai só simplesmente com aquela passada de ar. E aí ele também, você pede para ele fazer uma manutenção nas pastas térmicas do seu notebook. Ele vai trocar as pastas térmicas. A pasta térmica, o que ela é? É uma pastinha que ela ajuda a não superaquecer e ajuda na parte de resfriamento interno dos seus componentes do seu notebook. E também você pede para ele analisar as ventoinhas que nós chamamos de cooler para ver se essas ventoinhas estão todas funcionando, se elas estão lubrificadas. É muito importante, se você trabalha em um ambiente hostil, que você faça essa manutenção de notebook a cada 1 ano. Leva para o técnico abrir e fazer essas limpezas internas. Se você trabalha em um ambiente de escritório, um ambiente tudo limpinho, você pode fazer essa manutenção a cada 2 anos. Mas um ponto importante, se você começa a ouvir barulhos, aquele zumbido, quando o seu notebook liga, isso significa que alguma das ventoinhas pode estar com problema. Então, é importante que você leve o seu notebook para uma manutenção para olhar. Não fique ouvindo aquele barulho e achando que está tudo normal. A próxima dica é limpeza.
Quando você for limpar o seu notebook, não use álcool convencional. Procure em uma loja de informática ou em uma loja de conveniência o álcool chamado isopropílico ou isopropanol. Não vou mostrar a marca porque eles não estão patrocinando, mas aqui na descrição do vídeo, se você quiser comprar isso aqui, eu vou deixar o link de uma marca que a gente conhece, aí você ajuda o nosso canal caso você compre através desse link. Sempre limpe o seu notebook com álcool isopropílico. Por quê? Esse álcool ele é próprio para esse tipo de limpeza. E detalhe, ele não danifica os plásticos do seu computador e não danifica o teclado, não danifica. Ele não vai fazer aquela mancha que muitas vezes eu pego o notebook, se eu vejo que o notebook está manchado. Aí você pergunta para a pessoa, com o que você limpou esse notebook? Aí a pessoa, eu passo lustramóveis. Tem gente que passa lustramóveis. Tem gente que passa álcool em gel. Eu já dei uma limpada que passou álcool em gel. Só que você percebe que o notebook começa a perder cor, tá? Então, essa dica é muito importante. Sempre tome cuidado com o que você limpa o seu computador. Outro ponto muito importante. Se você anda por lugares, se você viaja, sempre leve com você um filtro de linha. Eu sempre carrego esse Power Cubo. Eu vou deixar alguns links nas descrições de ferramentas que vocês podem comprar para andar, tá? Ou um filtro de linha. Aí você fala, puxa, Guilherme, mas eu além de carregar o notebook vou ter que andar com isso? Gente, tem muitos lugares que tem problema de energia. Você pode fazer uma sobrecarga de energia no seu computador e um notebook, quando ele queima a placa-mãe, o prejuízo é muito grande. Uma fonte de computador, quando ela queima, custa R$100, R$200. Um notebook, se você queimar uma placa-mãe, você vai ter um prejuízo muito grande, porque você vai ter que achar a placa-mãe específica do seu notebook. Então, sempre tenha com você um cubo de proteção para surto de tensão ou um filtro de linha. Agora, se você sempre usa em um lugar onde não tem problema de energia, aí você pode usar assim conectado na tomada. Mas mesmo assim, eu sempre recomendo, use um filtro de linha ou um cubo desse, né, de proteção, aonde você andar. Eu dificilmente ligo meu notebook direto na tomada, porque eu sei que caso eu tenha uma queima de placa por um problema de oscilação de energia, eu sei que o prejuízo é muito grande. Outra dica muito importante, transporte. Gente, sempre transporte o seu notebook dentro de uma bolsa, mas evite transportar o seu notebook em bolsas rígidas. Sempre procure bolsas que sejam maleáveis e acolchoadas. Mas cuidado, porque tem muita gente que põe notebook quente dentro da bolsa. Desliga o seu computador, espera uns 2-3 minutinhos, tenha certeza que ele desligou e coloque dentro da bolsa. Por que é importante você transportar esse notebook dentro de uma bolsa acolchoada? Porque esse notebook, ele vibra e por mais que você não perceba, você põe a bolsa no carro, tira a bolsa do carro, o seu notebook ele vai sofrendo pequenas pancadas. E essas pequenas pancadas podem soltar componentes, pode danificar peças. Notebooks são muito sensíveis. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, eu desliguei meu computador, meu notebook, fui embora da empresa, no outro dia que eu voltei, tirei da bolsa, coloquei, liguei, ele não funcionava. Muitas vezes você deu uma pequena pancada nele, ele soltou uma memória, ele desconectou um cabo de HD, e isso, às vezes você vai fazendo todos os dias, ele vai soltando um cabo, quando de repente que não, ele solta de vez aquele cabo. E muitas vezes você vê que você recebe um notebook para fazer manutenção e ele está solto. Ele soltou uma peça, não deu problema, mas soltou. Mas isso vai te trazer uma dor de cabeça, isso vai te trazer um problema, porque você vai ter que levar esse computador para um técnico, vai ter que fazer um diagnóstico e às vezes era uma coisa simples. Pessoal, essas são as dicas mais comuns que eu poderia te dar. Se você gostou dessa dica, comenta aqui, olha, me dá mais 5, 6 dicas, gostei dessa dica. Se você gostou, então pede mais dicas aqui, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e envia para outras pessoas que você quer compartilhar essa informação também. Mas isso são dicas que eu dou para os meus clientes no dia a dia e eu vejo que o pessoal que segue tem um notebook que dura muito mais anos do que as pessoas que simplesmente usam o notebook e aí logo acaba tendo algum problema. Tá legal? Até o próximo vídeo. Um abraço.